Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós damos continuidade às nossas lições bíblicas CPAD. Chegamos em um novo trimestre, onde estudaremos Aviva a Tua Obra, primeiro trimestre de 2023. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós estudaremos a partir de agora a lição de número 1, o avivamento espiritual, com base em 2 Crônica, capítulo 7, Ageu, capítulo 2. Estudaremos os tópicos: o que é avivamento espiritual, as condições para o avivamento espiritual, a necessidade do avivamento espiritual. Como nós já postamos a primeira parte da lição ao público, e esta parte é uma parte reservada para os nossos alunos do nosso WhatsApp, é com muita alegria e com muito prazer que nós abraçamos a todos em o nome de Jesus. Dando sequência ao nosso estudo, estudaremos sobre a continuidade da primeira parte, mostrando exatamente a ascensão da igreja depois do século XV. Nós temos o início, primeiro século, anote aí. Temos a sua ascendência, que é exatamente o seu auge, a vida e o ministério dos apóstolos. Depois nós temos, depois do segundo e terceiro século, o declive. Dentro desse declive, nós chegamos num período chamado de 1000 anos, porque passados-se 5 séculos, quarto e quinto, nós chegamos depois, mais na frente, em 1000 anos, no período negro. A partir de então, nós temos mais 500 anos e chegamos no ano 1500. Olha aí, nós estamos aqui avançando para chegar ao século 20. Ok? Então, a partir de agora, presta atenção aí. Olha aí, nós vamos ver, anote aí, o século seguinte, século 16. Então, onde vai haver exatamente, veja aí o nosso comentário a partir de agora. Semelhantemente, o movimento pentecostal registrado em Atos capítulo 2 está aqui no primeiro século. Indo aqui para o século 20 em diante, nós temos exatamente a partir do ano 1500 em diante, a igreja sendo restaurada. Então vai haver um auge nesse século 22 em diante, século 20, exatamente como aconteceu no primeiro século. Para quê? Para o arrebatamento da igreja. Tem que haver, meus irmãos. A igreja só será arrebatada exatamente depois desse grande avivamento que era exatamente aqui que todos esperavam Jesus. Se lembra? No primeiro século, o apóstolo Paulo diz, vai vir uma apostasia e depois nós temos o grande avivamento para a vinda de Jesus. Então veja, uma igreja semelhante aqui no final dos tempos, nós estamos caminhando, a primeira que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo e nosso Salvador. O que nós observamos é que a doutrina fundamental do cristianismo é exatamente, mais uma vez, salvação. É a doutrina fundamental do cristianismo, ó, salvação pela fé. Esta é a doutrina fundamental do cristianismo, salvação pela fé. Com isso a gente percebe que esta primeira base, ou primeiro pilar, é uma grande verdade que está sendo restaurada aqui, depois do ano 1500, quando a gente vê exatamente Deus retirando dentro da Babilônia, através dos reformadores, essa doutrina, exatamente a salvação pela fé.
através de Martinho Lutero, sai da Igreja Católica e faz uma reforma, e os reformadores, a partir de então, nós temos essa grande notícia escrita depois, muitos livros e muitos lugares, nós temos os escritos exatamente deste grande acontecimento de avivamento. Isto é importante. O avivamento é trazer de volta o que se perdeu. Aqui, as doutrinas originais foi se perdendo, momento negro da história, e depois uma ascensão. A volta dos princípios da igreja primitiva a partir do século XV em diante. Viu? Este é o clímax da mensagem cristã. Jesus morreu para salvar todo pecador. Então, a partir de então, do primeiro pilar, salvação pela fé, é que nós vamos ver o segundo pilar, batismo nas águas. No século XVI, a restauração da base do cristianismo, salvação pela fé, que tem tudo a ver com Hebreus, a partir do 16, nós temos tudo a ver com Hebreus 2, capítulo 6, verso 1 e 2. A restauração do que é básico. Porque aqui são os rudimentos da doutrina cristã. É arrependimento e fé em Deus, reconhecimento das obras mortas, agora uma nova criatura, Hebreus 6, 1 e 2. Com isso, nós temos batismo nas águas, que é a doutrina dos batismos, a doutrina do juízo eterno, a doutrina da ressurreição dos mortos. Isso são elementares, são doutrinas básicas, essenciais, e que muitos hoje não têm nem o básico, ainda está no ABC do cristianismo. Ainda só tem salvação pela fé. Então é preciso que haja um grupo no meio desses luteranos, que vai acontecer depois de Lutero, o grupo de luteranos, que venha a entender uma nova luz, porque Jesus, ele está restaurando a igreja aqui. Então qual é o avivamento? Restaurar as verdades que havia aqui. Então, uma nova luz vai ter que brilhar. Qual é? Batismo nas águas. Quem é que vai estar ministrando nesse período? Os anabatistas. De onde a igreja batista vai sair, a que nós conhecemos hoje. Então, veja que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até que seja dia perfeito. Amém? Então, veja que o desejo de Paulo é que todos tenham esse grande conhecimento da verdade. Vamos continuar. Então, recapitulando, o que se perdeu depois do primeiro século, nos séculos posteriores, Deus vai recuperando aqui, ó, século XV, XVI, até o século XX e até hoje, na atualidade. É interessante que começa pela salvação pela fé. Foi ou não foi? Martinho Lutero, examinando as escrituras, é assim que acontece, meus irmãos. O movimento Assembleia de Deus vai também existir a partir dos movimentos anteriores. Quando a gente fala desses movimentos anteriores, são tipo de escola de profetas, que vão dar origem aos filhos dos profetas. Amém? Então, tem que entender o Antigo Testamento, irmão, para conhecer o que está acontecendo aqui na história. Nós somos filhos, frutos dos profetas que vieram anteriormente. Que eles começaram a entender salvação pela fé. Não tem salvação pela fé aqui? Jesus falou que o homem tinha que ser salvo pela fé, é um dom de Deus. Então, a partir de então começou a restauração, salvação pela fé. Foi acabando esse estado de negritude, dessa parte negra da história, para recompor as verdades centrais, básicas do cristianismo. Então, o que é avivamento? É o retorno a essas verdades, nesse período do fim,
Nós estamos nesse período do fim, irmão. Então, negar as bases, que são o ABC da vida cristã, como as pessoas vão avançar? As verdades do primeiro século, ela se perdeu através dos séculos seguintes. Mas o avivamento é trazer de volta essas verdades. Então, nós vemos que o movimento protestante do século XVI, foi aqui que começou a surgir o movimento protestante. Começa a sua base com a grande verdade, que é restaurar exatamente essa igreja, com princípios e padrões divinos. As verdades vão sempre permitir que haja uma nova verdade restaurada. Quando a gente fala nova verdade, é que essa verdade que está aqui, ela voltou a ser falada e praticada aqui. Então é nova, entre aspas. Então o crente atual, novo, ele tem que andar no caminho antigo. Esse é o caminho antigo. E nós temos que andar naquele primeiro caminho do primeiro século. Isto se chama avivamento espiritual. Então, essas verdades vão permitir a restauração também do ministério, que são 5. Efésios capítulo 4, versículo 11. A primeira restauração, ela é doutrinária. Fala das doutrinas. Depois vai acontecer o ministério. Foi isso que aconteceu. Jesus foi ensinando os seus discípulos, depois deu dons aos homens. Então a salvação pela fé, ela começa, amém? A ser restaurada. E temos a revelação aqui dos luteranos, bem aqui, século XVI. Na doutrina da salvação pela fé, neste grupo, vai surgir no meio um grupo que vai restaurar a doutrina dos batismos. Então é uma revelação cada vez mais restaurada. Não tem a doutrina do batismo aqui? É só colocar. Anote. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e 2. Hebreus 6, 1 e 2. Fala sobre a doutrina dos batismos. Temos a revelação de um novo grupo depois dos luteranos. Os luteranos, mais na frente, vai sempre, século após século, vai haver os anabatistas. Os anabatistas derivam da linha dos luteranos, que é o movimento original do século XVI, os luteranos. E no próximo século, os anabatistas vai receber uma nova luz, que é a luz do primeiro século, que vai brilhar aqui, ser restaurada. Qual é? A doutrina dos batismos. A cada século que se passa, o Espírito Santo trabalha restaurando as verdades perdidas. Leia a nossa primeira revista, a nossa primeira lição, o avivamento espiritual, e veja que há uma crise e depois há uma restauração dessa primeira parte aqui, antes da crise. Então, nós estamos dentro da lição mostrando que houve uma crise na história e que o avivamento é pegar essa primeira parte e trazer para cá. Tirar esta crise da história. Então, o que está acontecendo é que a cada século, o que vai faltando, o Senhor vai acrescentando, através de novas luzes. Então sai um grupo de outro grupo, porque aquele grupo só aceita a salvação pela fé, não aceita batismo nas águas. Aí o outro grupo vai sair e dizer, não, está aqui. É assim que acontece o avivamento. É um grupo lendo a Bíblia e descobrindo o que está na Bíblia. Por isso que tem os pentecostais, meus irmãos, porque descobriram na Bíblia que os primeiros eram pentecostais. E os tradicionais estão um pouco mais abaixo da revelação, porque eles não saem da tradição desde quando recebeu a revelação.
Porque eles não creem no sobrenatural, não creem em cura divina. Só creem no consolo. Esses pastores atuais que estão infiltrados dentro da Assembleia de Deus, que não são pentecostais, mas ensina o natural ao povo. Em vez de orar, pedir a Deus que cure o membro, porque Deus, ele deu dons aos homens. E o que é que acontece? Só consolo. Meus irmãos, tem que se aguentar, vamos passar a eternidade com Jesus. É só consolo. Eles não creem no sobrenatural de Deus. Isso não é uma tristeza? Isto não é atrasar o avivamento? Então, sempre um grupo, entre aspas, com a nova doutrina, que não é nova, é totalmente antiga. Ela é do primeiro século, ela é original. Então, o crente original tem que andar nos passos do caminho antigo. O caminho antigo é o caminho da pureza. Então, Deus está começando exatamente a avivar, que é acrescentando as verdades que já existiam no primeiro século. Então, durante o período da história, essas doutrinas foram restaurando-se. Durante o período da história da igreja, já depois do ano 1500, século XV, essa doutrina foram sendo restaurada. A igreja primitiva, ela cresceu, fase dos apóstolos, o auge, e depois do auge o declínio. Esse declínio, irmão, uma grande vergonha. Por quê? Porque haverá um homem só controlando a igreja junto com... É a mescla de política e igreja. É o espírito de Nimrod nessa história de negritude, nessa história negra que a igreja passou. Por isso que não funciona, irmão. A restauração, ela chega nos 5 ministérios. Por quê? Porque é avançando. Não houve um crescimento aqui? Os 5 ministérios estavam aqui? Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, esses 5 ministérios estarão aqui depois do século XX. Deus está restaurando. Amém? Então, veja mais. Agora. Amém, meus queridos? Então, os últimos 500 anos da história, século XV, XVI, XVII, XVIII e século XX, esses são os últimos 500 anos da história. 5 séculos. Deus está restaurando a igreja, preparando para o arrebatamento. No século XVII, o movimento anabatista dá origem à igreja batista, que é conhecida hoje. Então, depois do 16, o 17. Se nós temos os luteranos, temos os anabatistas. Esse, salvação pela fé, esse batismo nas águas. Além da salvação pela fé. Amém? Isto é avivamento. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, ver essa história. No século XVIII, sempre lembrando das doutrinas perdidas nesse período de declínio, para poder entender o que está acontecendo nesses 500 anos de história finais. Isso é importante. Enquanto aqui está em declínio, aqui está em ascensão. Glória a Deus. É só ver a história. Muito interessante. Por que as doutrinas foram perdidas? Por causa da centralização de poder depois do 3º século. Centralizado só no homem. Esse período papal, onde só o Papa. Aconteceu o quê? As doutrinas básicas perdidas. Introdução de mentiras, de dogmas católicos no período
dessa história toda. No século XVIII, aqui haverá a revelação da santidade. Primeiro, batismo, salvação pela fé. Segundo, batismo nas águas. E terceiro, santidade. No século XVIII. As igrejas que são marcadas no século XVIII, para frente, ainda vai um pouco mais. Temos os metodistas, os wesleyanos, os puritanos. Nesse período, irmão, havia verdadeiros pastores. Viu? Isso não é fácil de dizer não, irmãos. Pegar os pastores atuais e pegar os pastores do século XVIII em diante, em termos de santidade, não vai dizer que é por causa da mídia, não. Então veja que sempre vindo, até o século XX, temos o XVIII, chegou no XIX agora. No século XIX, nós temos exatamente o avivamento do movimento evangelístico e missionário. Do século XVIII para o XIX já começa a acontecer o movimento evangelístico e missionário. Viu? Então, depois que nós temos os grupos da santidade, que até hoje a gente pode perceber que ainda existe algum grupo radical a respeito dessa santidade, viu? Que ainda é forte nos Estados Unidos e que sempre sai de lá ramificações, como metodista, puritano, wesleyano. Então, esses são movimentos iguais, né? Que vão dando origem a outros movimentos, até que nasça a gente. Nós vamos sair daqui, desse século XIX, aqui em 1910, 1911, nasce a querida Assembleia de Deus. Querida de uma forma vitoriosa, viu, meus irmãos? Que tempo! 1911. 1906, nós temos o avivamento na Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, na Califórnia. Veja como as verdades estão sendo atualizadas. Não tem um Atos capítulo 2? Rua Azusa, 1906, Atos 2. Irmão, isso aqui é só para quem estuda, irmão. Isso é importante, 1906. É bom ou não é o assunto? Então veja que sempre vai aparecer novas verdades. São movimentos que nós saímos de outros movimentos. Viu? Como surgiu a Assembleia de Deus? Missionários que vieram de outros países para o Brasil. Missionários suecos. E aqui nós observamos, meus queridos irmãos, eles sempre começaram a reunir e descobrir aquilo que estava na Bíblia. Isso é importante. Então nós somos frutos colhidos deste tempo de avivamento, que é um privilégio fazer parte desse tempo de Atos 2, do avivamento da Rua Azusa, 1906. Olha aí, 1906, 1911, Assembleia de Deus nasce. Glória a Deus. Então nós estamos percebendo que somos fruto de um avivamento e há um grande privilégio em fazer parte de sermos pentecostais. Porque, de certo sentido, modo, o Pentecoste havia aqui. E os tradicionais, eles não são pentecostais. Existem dois grupos hoje. Evangélicos tradicionais e evangélicos pentecostais. E a doutrina da imposição das mãos, de Hebreus 6, 1 e 2, ela só tem sentido no sobrenatural. Senão será apenas carne na carne. Carne no vento.
A pessoa orando pela outra pessoa. No tradicional, eles usam as mãos para escolher obreiros, impondo as mãos. Mas eles não creem na cura divina. Eles não creem no sobrenatural. Os pentecostais creem. Eles creram. Então Deus está restaurando a atitude evangelística e missionária no século XIX. Viu? Então você precisa entender, irmãos, depois que salvação pela fé, batismo nas águas, santidade, o que é que vai acontecer no século XIX, que chegamos? Levar essas verdades aos outros. Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva o homem para o céu. Amém? O grande avivamento missionário a partir do século XIX. Deus está restaurando a atitude evangelística e missionária no século XIX. Evangelismo e missões mundiais. Pais de missões modernas, como Hudson Taylor, entre outros missionários. Nesta revelação acontece o evento mundial de missões. Uma igreja experimentando a fé, a outra a fé e batismo, a outra fé, batismo e santidade, a outra fé, batismo, santidade, missões, e a outra fé, batismo, santidade, missões e Pentecoste. Que avivamento é esse, meus irmãos? Está pronto para a obra missionária. Século XX, porque sempre sai do 19 para o 20. Temos a experiência pentecostal. Da virada do 19 para o 20. 1910, 1906, melhor. Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. Então o que é que nós estamos vendo? É que depois desses 500 anos aqui, nós temos 1500. Os últimos anos, 500, século XV, XVI, da restauração da igreja. Para chegar onde? O patamar do auge que estava aqui. Igreja primitiva aqui e a igreja primitiva aqui. Este exemplo sendo levado para cá. Esta igreja aqui sendo essa. Essa aqui sendo essa. Então, essa aqui havia muitos cristãos. E essa da atualidade, milhões de cristãos. Ela é poderosa quando há um avivamento. Então, qual é o sentido do avivamento? Chegar às verdades. Porque Jesus não está voltando? Está. E ele vai arrebatar uma igreja a exemplo da primitiva. Ele não pode arrebatar nesse período aqui que já passou. Ele vai arrebatar no período em que a igreja está parecendo realmente com igreja. Século XX e diante. Glória a Deus. Por quê? Porque ainda nós vamos ver a partir de agora a marca do ministério profético que havia aqui. Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolos e profetas. E quando chegar no apóstolo, já chegou no fim. Isso aqui é avivamento, meus irmãos. Jesus já está voltando. O início do século XX é marcado também pela restauração de uma verdade doutrinária da igreja primitiva, que nós conhecemos como Pentecoste, o sinal das línguas estranhas. De 1900 a 1950, a restauração da experiência pentecostal. Glória a Deus. Então, depois que veio as línguas, exemplo da igreja primitiva, veio também os dons espirituais. Então, vemos a recuperação dos dons espirituais depois da primeira metade do século XX. Línguas, depois variedades, depois profecias, revelação, palavra de conhecimento, operação de maravilhas. Até chegarmos na doutrina da imposição de mãos,
Hebreus 6, verso 1 e 2. Não é misticismo, meus irmãos. Infelizmente, há líderes místicos que não crê na imposição de mãos. Mas esse líder místico, ele foi ordenado por imposição de mãos. E que agora não ensina. Se ele foi, irmão, chamado ao ministério por imposição de mãos, irmão, como é que pode, irmão, deixar de ensinar o básico para se apegar ao tradicionalismo de revelações passadas? Então nós estamos avançando, irmão, a chegar às verdades básicas. É elementar, é básico, não pode deixar de existir. Alguns consideram e pensam: se o seu líder, irmão, não ora mais por ninguém, não impõe mãos, não ensina, é fraco. Um dos rudimentos básicos, fundamental da igreja, Hebreus 6, 1 e 2. Olha para a tua igreja e olha para Hebreus 6, 1 e 2. Pronto. Tu olha e veja se ela está sendo avivada. Nós vamos ler agora. Vamos ler. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 1 e 2. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Pronto. Tão fácil. Por que é fácil? Isso é coisa de menino, irmão. É fácil porque é mingau. É mingau. O menino, ele se alimenta de coisas básicas. Então o básico está sendo restaurado. É uma escola primária, ABC. A igreja que não entende posição de mãos, irmão. Só os renovados, os que são batizados com o Espírito Santo. Os tradicionais não são batizados com o Espírito Santo, irmão. Mas leia Atos dos Apóstolos, veja a imposição de mãos, crente falando em línguas, sendo curado. Mas eles pensam em coisas místicas porque tem preconceito. Eles não creem em Hebreus 6, 1 e 2. Porque tem imposição de mãos? Porque tinha no Pentecostes do primeiro século e continuará tendo aqui no auge. Estou falando no auge. O Pentecostes é sobrenatural. E quando o crente pentecostal impõe as mãos, não é simplesmente carne encostando na carne, sobre carne. É mãos ungidas, associadas ao sobrenatural do Pentecoste. Jesus disse: em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então as igrejas devem alcançar o conhecimento, avançando. Sempre ir ao patamar mais longe. Veja, fé, primeiro patamar. Batismo, segundo. Depois, vai só anotando aí. Santidade. Certo? Vai só anotando aí. Depois, evangelismo e missões. E depois, experiência pentecostal. O Pentecoste. Veja a escala. O que é que nós estamos mostrando? É que nós temos o privilégio, como Assembleia de Deus, de já estarmos aqui, meus irmãos. A Assembleia de Deus já está aqui, ó. Viu? As verdades foram restauradas. Chegamos aqui no Pentecoste. É bênção, muita bênção. E nós temos igrejas
separadas, mesmo sendo evangélicas, tradicionais por um lado, igrejas evangélicas, tradicionais e pentecostais. A diferença é que o pentecostal associa o poder de Deus à palavra. Não está na nossa lição? Que temos que associar a palavra ao poder de Deus? E o tradicional não. Ele é natural. Não crê em cura divina. Vai morrer, meus irmãos. Vai para a eternidade. Só ensina consolo. Mas o pentecostal, vem para cá, mão sobre o enfermo. Este é pentecostal, irmão. Viu? O pentecostal utiliza as mãos para pôr sobre os enfermos. Eu sou pentecostal. Aleluia. Glória a Deus. É bênção. Século XX, nós somos desse movimento pentecostal. Mas tem as igrejas só do átrio, né? Irmãos. Nós não temos isso na nossa igreja. Elas são do átrio. Gostam de viver no átrio. Outras, elas são do lugar santo. Já tem outras que não se contentam. Eu sou do santíssimo lugar. Assembleia de Deus. Amém? Olha o desenho. O átrio, lugar santo, e o santíssimo, lugar santíssimo. Isso aqui é Moisés, irmão, subindo no monte para falar com Deus. Viu? Nós só se contentamos com o santíssimo. Porque tem dons espirituais, tem carisma. Então, nós temos a doutrina pentecostal e temos a prática pentecostal, que é os dons espirituais em prática. O carisma. E quando há imposição de mãos, a diferença está no sobrenatural do pentecostal. Viu? Porque crê na atuação do Espírito Santo em toda a carne. Não é vento, não é carne sobre carne, não é toque. Mas é fé associada a poder. Segundo Pedro, capítulo 1. Associa a fé ao poder. Não é só uma mensagem. Oh, que mensagem bonita, irmão. Os tradicionais têm essa mensagem linda. Mas temos que ter poder para sair só da mensagem linda. E que os povos têm que conhecer que Jesus ainda cura, faz prodígios e milagres. Tudo isso com base no conhecimento. Porque poder e conhecimento tem que andar junto. Então, o movimento pentecostal, juntamente com os dons, imposição de mãos, para validar este poder. Os movimentos tradicionais, quase nada acontece. Eles não querem, então chama os obreiros. Aí eles impõem as mãos. Mas o renovado, ele entende o que estou falando. Os tradicionais utilizam apenas imposição de mãos para ordenar pessoas para o ministério. Os pentecostais utilizam a imposição de mãos, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Tudo isso mostrando que há uma diferença na imposição de mãos entre tradicionais e pentecostais. Porque os tradicionais não são batizados com o Espírito Santo, não falam línguas, não têm dons espirituais. O pentecostal tem batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas. Não tem só consolo, tem cura divina. Não fica só dizendo, irmão, você vai passar para a eternidade. Isso mesmo, vai acontecer com todo mundo. O pentecostal, ele crê que o Senhor pode dar mais 15 anos de vida. Glória a Deus. O pentecostal crê que ainda tem mais anos de vida. O pentecostal crê que o sol pode parar. Aleluia. É pentecostal, meus irmãos. Ele crê. Esta é a diferença nos resultados. Existem pastores infiltrados no nosso ministério da Assembleia de Deus que são tradicionais. Não impõem mão em ninguém. Não ora por ninguém. Porque ele não crê simplesmente em cura divina. Ele vai ter que vestir à força
terno e a gravata e vai ter que engolir o sistema doutrinário que ele tem. Por quê? Porque senão não será taxado como pentecostal. Tem que falar em língua, senão não veste o time. Eu não sei como ainda falo em línguas. Mas fala uma ou duas ali para ver se passa. A intenção na restauração é chegar a Efésios capítulo 4, versículo 11. 1970, grandes campanhas evangelísticas, Billy Graham. É só estudar a história. Na virada da metade de 1950 para 2000, começa a aparecer grandes evangelistas. Deus está mostrando um avivamento com a evolução das coisas. 1960, já havia grandes pastores. E os pastores, meus irmãos, antigamente não tinha título. Era pastor em função. Era o verdadeiro dom. Não era simplesmente o título hoje de carteira. 1970 é marcado com grandes mestres. Muitas gentes escrevendo livros, coisas novas, profundas. Livros espalhados pela terra inteira. Você tem livros aí de grandes autores de 1970 para cá? O clímax é a restauração profética e apostólica. Assim, nesta restauração, o fim está chegando. O diabo luta para para atrasar, voltando à fita. O diabo luta para atrasar esse projeto de avivamento, para dificultar o arrebatamento. 1980, surge profetas. Isto é, estamos voltando às origens. O processo da maturidade, ela precisa de liderança. Efésios 4 e 11. Isso acontece para aperfeiçoamento e capacitação para a obra, que edifica, que dá maturidade, para que a igreja seja arrebatado como uma noiva. Porque saiu da fase de criança, irmão. Jesus vai casar com uma noiva com maturidade, não é com a criança. Por isso, Efésios 4 e 11. Aperfeiçoamento, capacitação para a obra, edificação, para haver maturidade para o arrebatamento. Deus deu 5 ministérios, mas nós temos só 3. Efésios 4 e 11 são 5. Nós temos 3. Efésios 4 e 11, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Apóstolo primeiro, profeta 2, segundo, evangelista 3, pastor 4, mestre 5. Nós, assembleiano, pastor primeiro, evangelista 2, presbítero 3. Onde é que o presbítero está? Na escala de número 3. Nos últimos 500 anos, o esforço de Deus para restaurar a igreja, que tinha no início. Só o Espírito Santo faz isso, irmão. Restaurar o início aqui, no fim daqui. É o início no fim. Só Deus pode fazer isso. Hoje somos muitos membros. Milhões. Aqui era muito pouco. Era os dízimos dos que estão aqui hoje. As primícias do todo hoje. Então nós temos que imaginar que o fim está se aproximando. E quando a igreja estiver em plenitude, como no primeiro século aqui, com todos os registros sagrados, doutrinas básicas e um ministério completo aqui, Jesus está à colheita, levando os seus filhos. Se já havia uma grande obra aqui, muitas almas sendo salvas, Deus salvando almas aqui, havia uma colheita aqui, grande será a colheita aqui. Então, aguardamos o soar da última trombeta, porque Jesus vai arrebatar muito crente. Porque aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Amém. Deus abençoe a todos.
Fica na paz do Senhor e vamos prosseguindo. Lição 2, lição 3, vamos dar continuidade ao projeto de nossa escola EBD. Amém. Obrigado a todos. Fica na paz e até lá, se Deus nos permitir. Amém.